tivemos a entrevista coletiva do nosso querido presidente Augusto Melo. Rapaz, o que foi aquilo, hein? Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Hoje o presidente Augusto Melo deu uma entrevista coletiva daquelas, tanto que durou bastante, né? A entrevista coletiva, foram quantas horas de entrevista? Graças a Deus eu não fiz, né, eu não cobri essa coletiva. Imagina eu lá ficar lá 4 horas com vocês. Com vocês, beleza. O problema é ficar ouvindo o que o Augusto falou, né? As conversas do Augusto e os profissionais. Foram 4. Os trapalhões, tá? Vamos lá, Alexandre Germano é o primeiro trapalhão. O primeiro a tomar a palavra foi o Alexandre Germano, que assumirá o comando do departamento financeiro do Corinthians. Ele aceitou, né, trabalhar no Corinthians, com o Corinthians com as dívidas explodindo, noticiário policial, ele aceitou, ele é brabo. Alexandre Germano assumirá o cargo do departamento financeiro. Ele substitui Pedro Silveira, tá? Que deixou o cargo aí para tratar de um problema de saúde, beleza? Então esse aqui é o primeiro, tá? Diretor financeiro Alexandre Germano. Agora anote o nome desse aqui, Ricardo Jorge. Ricardo Jorge, ele vai ser o novo diretor administrativo e ele tem uma missão quase impossível, né? Uma missão quase impossível. Ele vai ter que substituir o Marcelo Mariano. Caramba, velho. Pô, meu irmão, tu vai ter que se esforçar muito, velho. Entendeu? Você vai ter que batalhar muito. Não é qualquer um, não, velho, que vai substituir o grande Mariano. Entendeu? Vamos lá, ô Jorginho, rala aí, meu irmão, rala aí, né? Já vi que vai ser divertido, né? Divertido, tá? Pelas bobagens que você falou hoje, já vi que vai ser divertido. Vamos lá. O diretor de marketing, né, do Corinthians vai ser Wanderson Salles. Esse vai ser o diretor de marketing do Corinthians, né, que assumiu aí, né, agora a liderança do departamento de marketing no lugar do Vinícius Manfredi, que vinha fazendo um bom trabalho, e do Edgar Soares. Esse aqui é o maior fanfarrão da história. Edgar Soares é o cara que era contra o Augusto, não, foi a favor do Augusto na eleição, aí foi contra o Augusto, pedindo impeachment dele. Depois de pedir o impeachment, um mês depois de pedir o impeachment, ele aceita trabalhar no clube, porque ama um cargo, e agora sai de novo, tá? Então essa é a situação aí do Edgar Soares, tá? Assume o Wanderson Salles, beleza? E o último é o Sérgio Murilo, esse até falou pouco, né? Novo diretor de Relações Institucionais, que substitui o Thales César de Oliveira, tá?
todos em seus discursos, eles agradeceram ao presidente Augusto Melo. É muito carinho. A coletiva foi um tapa na cara da democracia. A gente viu repórter querendo perguntar do caso da patrocinadora e foram vetados de perguntar. É o seguinte, deixa eu falar uma coisa, tá? Até porque quem aceitou também organizar essa coletiva é quem também aceitou trabalhar com Augusto Melo, que também está errado. Tu já vi que não... né? Enfim. Deixa eu falar uma coisa. Ou você anuncia um pronunciamento, e aí você não precisa chamar ninguém, vai lá, faz um pronunciamento ao vivo, ou então faz um pronunciamento gravado, ou você faz uma entrevista coletiva. Se você faz uma coletiva, é coletiva, amigo. Você não tem que pautar a pergunta. Então você faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, presidente. Se a gente fizer uma coletiva e pautar as perguntas, vai ficar chato para a gente. Você conhece a história do Corinthians, senhor Augusto Melo? O Corinthians é conhecido como o time que lutou pela democracia. O Corinthians é conhecido por lutar, né, pelo direito do povo, pelas minorias. Se você falar para mim, vamos organizar uma coletiva e não deixar, eles vão perguntar sobre a Vaidê. E a gente proibir isso, vai ficar ruim para a gente, a nossa imagem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer só um pronunciamento. Você apresenta o sim, cada um fala uma coisa. Agora, meu amigo, cara, foi ridículo. Foi uma das entrevistas mais ridículas da história do clube. Foi patético o que nós vimos hoje. Entendeu? Se você resolveu fazer uma coletiva, você tem que falar. Meu amigo, não tem mal nenhum em perguntar. Covardia, ditadura, sabe? O que fizeram hoje foi vergonhoso. O Edson Rufino foi fazer a pergunta, foi censurado. E terminar a coletiva, tirar do ar, quando a coletiva realmente ia começar com os assuntos diversos, que eram os assuntos que importam, eu quero saber disso, vai ser iniciado, não vai, saiu do ar. Saiu do ar. O camarada que assumiu hoje como diretor administrativo, tá? Vocês são despreparados. Comunicação do Corinthians despreparada, tá? A comunicação do Corinthians vive a pior fase da sua história, tá? A pior fase da sua história, a comunicação do Corinthians vive, tá? Em questão de administração, em tudo. Aí o seu Ricardo Jorge, né? Chega e fala assim, pô, meu irmão, as contas de 2023, outro dia no Guarujá, um mendigo me questionou, até ele sabe. Por quê? Você acha que um mendigo, por exemplo, que está na rua, talvez não possa ter estudo? E outra, deixa eu falar um negócio, eu estou usando o termo mendigo porque você usou. Mas a assessoria do Corinthians deveria saber que é um termo que não se usa mais. Você tem que falar que é uma pessoa, um ser humano que vive em condição de rua. Tudo bem. Fazer o quê? Você tem que estar atualizado. Se eu quiser falar mendigo no meu dia a dia, em off, é uma coisa. Agora, quando você se preza a falar em nome do Esporte Clube Corinthians Paulista, você fale direito. Na mesma fala, o senhor vem e diz o seguinte, então, como eu estava dizendo, até o sorveteiro sabe disso. Então, peraí, você tratou o sorveteiro igual um morador de rua, porque você acha que todo mundo que vende sorvete na rua, mora na rua. É isso? Primeiro, só falaram bobagens. Só falaram bobagens. Agora, eu vou dar aqui minhas opiniões. Eu. A entrevista foi isso. Eu errei em não transmitir? Fala sério, eu errei? Não errei. Porque eu falei para vocês que a entrevista seria igual às entrevistas que ele deu. Você pega as entrevistas dele pro Benja, que ele deu um monte de entrevista pro Benja. Tudo igual que falou hoje. Você pega as entrevistas que ele deu no Jogo Aberto. Não estou falando dos profissionais, tá? Só estou usando de exemplos as entrevistas que eu vi. No Jogo Aberto. Uma coisa hoje diferente do que ele falou no Jogo Aberto? Mesma coisa. Do que ele falou nas entrevistas pro Benja? Mesma coisa. Lembra outras entrevistas que ele deu? Tudo igual. Tudo igual.
Ele vive num mundo paralelo. Ele vive num mundo paralelo. Tudo igual. Só que hoje ele piorou. Ele falou que trouxe sozinho 1 bilhão de receitas para o Corinthians. Eu falei para minha amiga Lívia hoje no ar, eu falei, Lívia, não estou querendo dar aula de jornalismo pro pessoal que estava lá, pelo amor de Deus. Só que alguém tinha que pegar o microfone e ela falou que não podia. Não podia debater, rebater, não podia ter réplica, não podia fazer perguntas. Foi uma censura terrível. Porque tinha que se perguntar. Eu levantaria o dedo e falaria o seguinte, peraí, senhor excelentíssimo presidente, o senhor está falando que você trouxe 1 bilhão de receitas para o Corinthians. Por favor, o senhor pode numerar para a gente, pontuar para a gente, quais são essas receitas para a gente... O senhor vai falando, tá? O senhor vai falando e eu vou anotando aqui. 1 bilhão, né? 1 bilhão, hein? Vamos lá. Filho. Ele fala que ele trouxe 1 bilhão, mas a frase dele é: eu trouxe 1 bilhão de receita para o Corinthians. Eu trouxe, eu vou falar do jeitinho. Eu trouxe 1 bilhão de receita para o Corinthians. Eu trouxe, vai chegar agora a um outro patamar. Vamos falar isso depois. Eu negociei todas essas entregas. Eu que fiz. Eu que trouxe tudo. Eu que tive a coragem de negociar com a TV. Eu que trouxe o Master. Eu que renegociei com a Easy. Eu que trouxe Meião. Eu que trouxe Omoplata. Eu trouxe essa grande receita. Eu trouxe todos esses patrocínios com o Corinthians beirando a Série B do Paulista do Brasileirão. Eu. E desde o dia 2 de janeiro de 2024 não deixam eu trabalhar. Com toda a dificuldade, eu fui à luta. Eu trabalhei. Eu busquei receitas. Desculpa. Ele fala o seguinte... Vamos falar isso depois. Depois? Depois quando? É lógico que é depois, porque como é que tu vai explicar 1 bilhão de receita? Velho. Como é que você vai explicar? É por isso que... Vocês não repararam a frase? A frase tem, eu trouxe, vai chegar agora a um outro patamar, vamos falar isso depois, eu negociei essas entregas. Por que depois? Porque assim, é tipo, vem coisa boa por aí, depois eu explico que eu cheguei a 1 bilhão de receita. Você acredita que o Corinthians recebeu uma proposta de 15 milhões de euros por um jogador de 15 anos, de 15 ou 17, agora eu não lembro. Como é que ele falou? Era 15 ou 17, o jogador. A repórter, essa hora, para mim, foi a melhor pergunta da repórter, porque ela estava com segundas intenções na pergunta, mas segundas intenções de repórter, para tirar ali algo. O senhor pode falar um pouco mais? Tipo assim, ela estava querendo dizer à repórter, eu não estou acreditando nisso aí que você está falando. Porque é o seguinte, irmão, você pega o microfone numa coletiva, eu não estava lá. Ah, Samir, você fala, por que você não está lá? Porque já não é mais a minha época de estar em coletiva. Entendeu? Qualquer dia eu posso aparecer em uma, mas quem tá lá tem que pegar o microfone e fazer perguntas. Não gastar com, o que você vai fazer aí e tal. Não, a repórter mandou bem demais. No fundo, ela estava dizendo naquela pergunta, você pode explicar mais sobre esse jogador? Que não, ela falou assim, não é normal no futebol brasileiro um jogador do sub-15 ou do sub-17 recebeu uma proposta de 17 milhões de euros. Você pode falar pelo menos do clube, quem é o jogador? E aí, o que ele responde? Se você é transparente, se você está duvidando do que eu falo, meu irmão, na hora você descarrega. O jogador é esse, tá? O clube é esse, e você pode perguntar lá pro diretor deles, pro empresário dele. Eu nunca vi isso, cara. Você é presidente do clube. É direito seu falar. Cara, e tem outra coisa. Você falar o jogador, você tá valorizando o jogador. Vamos supor que... Quem que seria esse jogador? Cara, não tem. Pior que não tem. Mas vamos supor que fosse o Bahia. Cara, o atleta Bahia... Não é, tá? Recebeu uma proposta. Você valorizou o cara. Recusamos. O Bayern veio para cima. Eu lembro, Luiz Alves de Oliveira Ribeiro, quando o Chelsea fez uma proposta para o Neymar, ele falou, o Chelsea ofereceu 40 milhões de euros pelo Neymar e nós estamos recusando. Depois vendeu. Cara, você não vai falar? Você está valorizando, cara, um patrimônio seu. O Augusto Melo falou, é o seguinte, o advogado do Augusto Melo falou que ele não vai ser indiciado. Os jornalistas que cobrem o caso, não é o meu caso, eu não cubro esse caso.
Eu não estou lá apurando, olhando o inquérito, não. Fábio Diamante, jornalista do SBT, jornalista da Globo, os jornalistas que cobrem o caso falam que ele vai ser indiciado. O advogado do Augusto fala que não vai ser. Tem uma votação de impeachment no dia 26. É o jogo do advogado, eu nem culpo o advogado do Augusto. Agora, o camarada lá que assumiu, ele foi o campeão das bobagens. Ele falou o seguinte: que louco, imagine tirar um presidente porque ele está sendo, porque mesmo que ele seja indiciado, você não pode tirar um presidente. Que é isso? Que ponto chegamos, né, velho? O seu Augusto Mello, ele disse que mesmo que ele seja indiciado, ele não vai sair. E o clube vai continuar sangrando. Tá? Então, velho, o que eu entendo é que o Augusto Mello está apostando tudo nos sócios. Porque quem vai decidir é o conselho, depois os sócios. Na verdade, para mim, ele tinha que ter saído já pela justiça. Pelas contas do clube, enfim, pela questão da lei do Profut. Agora, isso vai longe, torcedor corintiano. Isso vai longe. Ele vai até o fim. E o maior prejudicado, no final, vai ser o Corinthians. Vai ser o Corinthians. Porque vocês imaginem, tá? Vocês imaginem o Corinthians sendo presidido por um presidente, e repito, hein, eu não sei se ele vai ser indiciado. É que como foi cravado que, ó, mesmo que se for indiciado não sai, tá? Então então eu tô pressupondo, né, e tratando dessa forma. Vamos supor que for, vamos supor que seja indiciado. Eu não sei se vai ser. Imagina o Corinthians tendo um presidente indiciado que não sai do cargo. Amarrou tudo. Amarrou tudo. O Corinthians vai ficar travado para sempre.